Meus amigos do YouTube, né? Vou fazer mais uma postagem aqui tratando de testemunhas de Jeová. Vou falar bastante delas, sabe? Bastante coisa. Aí depois vou passar para outras religiões. Mas por enquanto eu quero esclarecer a vocês sobre eles, né? Eu fiquei de falar sobre Jesus Cristo, né? Fiquei de falar sobre como eles tratam Jesus Cristo, né? Vamos lá. O que acontece? As testemunhas de Jeová dizem que só há um Deus verdadeiro que é Jeová, né? Prestem bem atenção para vocês falar isso para eles. Eles dizem que só há um Deus verdadeiro que é Jeová. Então vamos lá. O próprio Jesus disse, né? Isso, né? Jesus disse, está nas palavras de Jesus, ó. Conheço a ti como único Deus verdadeiro, né? O próprio Jesus Cristo disse, né? Com o Pai, né? Conheço a ti como único Deus verdadeiro. Então a gente começa a se perguntar, então quantos deuses verdadeiros existem? Né? Jesus Cristo fala isso, né? Conheço a ti como único Deus verdadeiro. Então só há um. Então quantos deuses verdadeiros existem? Né? Então não existe mais nenhum, né? Só existe um. O próprio Jesus Cristo está dizendo, né? Aí lá em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, o apóstolo Paulo fala que só há um Deus verdadeiro, né? Jesus Cristo diz que conheço a ti como um único Deus verdadeiro. O apóstolo Paulo fala que há só um Deus verdadeiro também. Lá em Isaías 43, verso 10 ao 11, a própria divindade de Jeová, que não é Jeová o nome de Deus, sabe? Alguns acreditam que a forma mais aproximada é Yahvé, né? Alguns acreditam que seja Yahvé, porque o nome de Deus, o nome verdadeiro de Deus é desconhecido, sabe? Depois eu vou explicar por que é desconhecido. As testemunhas de Jeová dizem que é Jeová, mas não é. Lá em Isaías 43, 10, o próprio Yahvé, a própria divindade Yahvé fala que só ele é Deus. Ele mesmo fala, só eu sou Deus. E depois de mim, Deus nenhum haverá. Tá entendendo? Jesus Cristo diz, conheço a ti como o único Deus verdadeiro. O apóstolo Paulo fala que só há um Deus verdadeiro. E a própria divindade Yahvé, que é Jeová que eles dizem, fala que só ele é Deus verdadeiro e depois dele Deus nenhum haverá. Agora vamos para o negócio que vai balbuciar a cabeça de um testemunho de Jeová se assistir esse vídeo. Só que as testemunhas de Jeová entendem que Jesus também é um Deus. Aí onde está? Né? Aí vamos começar a pensar aqui, né? Só que os testemunhos de Jeová entendem que Jesus também é um Deus, um Deus. Aí, baseado nessa perspectivazinha aí, né? Jesus é um Deus verdadeiro ou falso? Me responda, testemunha de Jeová. Agora eu pergunto para vocês. Baseado nessa perspectivazinha aí, Jesus é um Deus verdadeiro ou falso? Se só existe um Deus verdadeiro. Né? Me respondam isso. Os testemunhos de Jeová dizem que juízes são chamados de deuses. E até o diabo é chamado de Deus. Mas eles são deuses verdadeiros? Né? Os anjos são chamados de deuses. Os governos são chamados de deuses. Mas eles são deuses verdadeiros? Não. Nem se juntar todos eles, né? Se juntar o diabo, juntar os anjos, os governos humanos, todos eles não formam um Deus verdadeiro, né? Aí onde tá? Tá? Eles têm um livro chamado Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, né? Eles têm esse livro. Na página 24 desse livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, quando eu era testemunho de Jeová, eu estudei esse livro. São vários livros de estudo, né, que eles têm. Antes eu comecei com Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Aí foi mudando. Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, depois a Bíblia ensina, é assim. Mas mudam de livros, né, atualizam, mas a mudança é
Mas o ensinamento sempre é o mesmo, tá? O ensinamento não muda. Entendeu? Aí, o que acontece? Esse livro, na página 24, lá fala que o Deus verdadeiro tem nome, é Jeová, tá? Nesse livro deles. Lá fala que o Deus verdadeiro tem nome, é Jeová, entendeu? No livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, né, diz que o Deus verdadeiro tem nome, é Jeová. Para eles, testemunho de Jeová está se referindo ao Pai. Aí é onde entra a perguntazinha. E Jesus é um Deus falso? Né? Lá em Isaías, fala que ele é Deus forte. Né? Lá em Isaías fala que ele é Deus forte. Se só Jeová é o único Deus verdadeiro, né? Se só Jeová é o único Deus verdadeiro, mas os testemunhos de Jeová entendem que Jesus também é um Deus, então Jesus é um Deus falso? Né? Aí fica aquela questãozinha, né? Ah, meu Deus. Então, o que acontece? Eles dizem, que houve um contratempo aqui na minha gravação. Desculpe. Se Jeová é o único Deus verdadeiro, né? Não há outro Deus verdadeiro além dele, e os testemunhos de Jeová entendem que Jesus também é um Deus, então Jesus é um Deus falso? Vamos lá. Meus amiguinhos, vou falar uma coisa aqui. Lá em Romanos 9:5, olha o que é que diz. Lá em Romanos 9:5, aqui o apóstolo Paulo escreveu para os romanos. Olha o que é que diz. O Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Tá? Olha o que a Bíblia diz. Tá entendendo? Olha o que a Bíblia diz. Eles dizem que só Jeová é o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo também é um Deus. Aí pergunte isso para um testemunho de Jeová quando bater na sua porta. Pergunte isso. Você pergunta assim, Jeová é Deus verdadeiro? Aí o testemunho de Jeová vai dizer assim, sim, Jeová é o único Deus verdadeiro. Aí você pergunta para o testemunho de Jeová assim, vocês entendem que Jesus Cristo também é um Deus? Eles vão dizer, sim, Jesus é um Deus. Então, se Jeová é o único Deus verdadeiro, aí você pergunta para ele, então Jesus é um Deus falso? Faça essa pergunta para eles, para ver o que eles vão dizer. Esse testemunho de Jeová vai procurar uma publicação, vai passar pro vizinho dele que está lá do lado dele, que anda aos dois, eles vão tentar responder, mas vão ficar sem palavras. Aí vocês peguem Romanos, né? Capítulo 9:5 e mostre para esse testemunho de Jeová esse texto. O Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Meus amigos, existe uma única divindade que está em uma única essência. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Existe uma única divindade. Eu não estou sendo politeísta. Estou sendo monoteísta. Eu creio em um Deus só. Sabe? Aí vai ter aquela certa forma de entendimento. Depois eu vou explicar direitinho para vocês a doutrina da Trindade. Tá? Depois eu vou explicar direitinho para vocês a doutrina da Trindade. Eu não sou politeísta, sou monoteísta. Então, há um único Deus verdadeiro, que está em uma única essência. Pai, Filho e Espírito Santo.
É tanto que Jesus Cristo, quando ele autorizou os discípulos a batizarem, Jesus Cristo fala assim: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que o batismo dos testemunhos de Jeová não fala nenhuma dessas palavras. A pessoa só emergir dentro d'água e tira e pronto. Não usa as palavras que Jesus Cristo falou, pediu para falar. Eles não usam. Agora não me perguntem por quê, que até hoje eu não sei por que o batismo desses testemunhos de Jeová é mudo. Não entendo. Sabe por que, o que acontece? É que os testemunhos de Jeová são enoteístas. O que é isso? Enoteísta. É um tipo de paganismo. Enoteísta são pessoas que creem em divindade superior e divindades inferiores, né? É um tipo de paganismo. Eles creem no Deus maior e vários deuses menores. Eles, Jeová lá no topo e embaixo está Jesus, o diabo, os anjos, o governo. É assim. Eles são enoteístas. É um paganismo. Eles creem em Deus, um deusão verdadeiro, maiorzão, que é Jeová lá em cima, e vários deuses menores embaixo. Né? Jeová, Jesus, diabo, os anjos, todos são deuses. Enoteístas, né? Eu vou parar aqui minha palestra, já expliquei sobre essa questão deles aí, né? Vocês fazem essas perguntinhas para um testemunho de Jeová quando bater na sua porta. Quem é o Deus verdadeiro? O testemunho de Jeová vai dizer: Jeová. Aí você diz assim: e Jesus é Deus? Eles vão falar: é um Deus. Aí você pergunta assim: Jeová é o único Deus verdadeiro? Aí o testemunho de Jeová vai dizer: sim, Jeová é o único Deus verdadeiro. Aí você fala assim: e Jesus é um Deus falso? Calou a boca do testemunho de Jeová. A minha própria palestra aqui na minha página do Facebook, eu vou falar sobre o nome de Jeová. Tá? Porque ele diz que o nome de Deus é Jeová, né? Eu vou falar para vocês esse erro absurdo que eles falam do nome, pregam o nome de Deus Jeová, mas eu vou mostrar para vocês que o nome de Deus não é Jeová, e eles, testemunhas de Jeová, sabem também que não é Jeová. Tá? Boa noite.